você vai ter. Acho que é isso. Já você, Lobianco, que estudou psicologia, eu queria saber se isso te ajudou, te ajuda ainda a acessar o universo dos personagens mais facilmente, a criar. Acho que eu vou te decepcionar agora, porque eu não estudei psicologia, não. Nessa época da Cal, que foi a época do vestibular, eu fiz vestibular para psicologia. Junto, porque eu ficava morrendo de vergonha no colégio, falando, todo mundo, eu vou fazer medicina, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falava, eu vou fazer psicologia. E teatro, vamos ver o que vai dar. E aí eu fiz e passei, só que não fui, ainda bem, porque eu não sei se eu ia ser um bom psicólogo, não. Mas eu depois da Cal, eu entrei numa escola chamada Angel Viana, que é uma escola de dança que tem no Rio de Janeiro. Então, por isso, esse corpo de bailarino que vocês estão vendo. E foi muito importante, assim, a Angel Viana, para quem não conhece, acho que vale fazer uma pesquisa, é uma pessoa muito, muito importante, assim, internacionalmente. É uma mulher que, junto com o marido dela, que já é falecido, que eles criaram uma técnica que é estudada no mundo inteiro, uma técnica de dança, e por essa técnica você vê que todo mundo é bailarino, todo mundo pode dançar, todo mundo pode se expressar com o corpo. Lá existe um curso profissionalizante e existe a faculdade. Eu fiz a faculdade e tive acesso a coisas realmente mágicas, assim, do mundo das artes, assim, foi transformador estudar ali. Acho que ali eu estudei um pouco de psicologia, mas a psicologia do corpo. Obrigado. Você apresentou um programa na TV, o Player Magazine, e eu queria saber o que se leva das aulas de teatro para isso. Se tem alguma coisa de impostação de voz, de postura, enfim, o que te ajudou o teatro no trabalho como apresentadora? Acho que foi até um dos motivos também que eu fiz jornalismo. Eu sempre gostei de escrever, adoro. Aliás, eu adoro escrever, adoro mandar carta, adoro mandar testamento, né? Porque a pessoa escreve muito. E o jornalismo, acho que o teatro foi fundamental, assim. Eu sempre pensei em jornalismo televisivo e você falar com tranquilidade, você conseguir se expressar. E eu acho que esse programa era bem informal, então, assim, eu fazia o roteiro, fazia as cabeças, então eu era muito jovem também, eu tinha uns 15 anos, e era uma brincadeira, assim, era um público adolescente, era adolescente, falava para adolescente, então tinha que ter esse frescor, nada muito engessado. E eu fiz também muito teatro de improviso, que eu acho que para mim foi fundamental, porque você está numa entrevista, é tudo uma surpresa, né? Por exemplo, isso, você faz uma pergunta e às vezes, né, a referência que você tem te engana e você tem que seguir adiante e levar aquela entrevista. Então, eu, além de fazer as cabeças, eu era repórter, fazia tudo, né? E aí, eu acho que o teatro me ajudou muito isso, e improviso principalmente. Todo mundo, né, no curso acaba fazendo um pouco do improviso e você leva isso para a vida, e também, né, no programa me ajudava muito. E foi o meu primeiro, acho que foi o meu primeiro, assim, contato com câmera e falando direto para a lente, que é uma outra coisa, né, como você, atriz, você nunca vai olhar. E esse relacionamento, você falando direto para o telespectador, é uma outra referência. E você fala como se você estivesse falando para a pessoa de casa mesmo, como se tivesse realmente alguém ali. E foi uma experiência também bastante enriquecedora, que eu adoro. E acho que, como eu falei, teatro é a base de tudo e com certeza somou muito, tanto para o programa quanto para tudo que veio depois do teatro. Até para a Josi como pessoa, eu acho que eu sou a Josi de hoje porque eu vivi tudo que eu vivi no teatro. Lobianco, queria que você falasse um pouco sobre os espetáculos no Buraco da Lacraia, o Buraco da Lacraia Dance Show, o Buraco da Lacraia On Ice,
que viraram hit na cidade. Como é que esse projeto aconteceu? O Buraco, ele não é um teatro, é uma boate na Lapa. Eu comecei a fazer esse espetáculo 6 meses antes do convite para o Porta dos Fundos. Então ainda era aquela fase de não ter dinheiro para nada, mas ter muita vontade de trabalhar, ter uma ideia na cabeça e encontrar pessoas que tinham esse mesmo, o mesmo sonho, a mesma vontade, o mesmo desejo e tal. E naquele momento, e não mudou, na verdade, eu acho que até piorou, é muito difícil entrar em pauta num teatro do Rio de Janeiro. As pautas nas prefeituras, nos teatros públicos, todo mundo quer, né? É uma disputa muito grande e tal. E os teatros particulares muito caros para a gente pagar um aluguel. Só que eu e esse grupo de amigos, 4 amigos, a gente sempre trabalhou muito com teatro e a nossa diversão era sair dos nossos espetáculos e ir para Lapa cantar em karaokê. A gente adorava isso. Isso foi ficando sério, assim, porque a gente chegava nos lugares e as pessoas pagavam música pra gente. Ai, canta Nuvem de Lágrimas, você canta tão bem, é tão engraçado. E aquilo começou a virar performance nesses lugares. Um dia a gente se olhou e falou assim, gente, a gente tem que ganhar dinheiro com isso, porque as pessoas estão pagando música pra gente, daqui a pouco elas pagam até um salgado na saída, uma coisa assim. E aí a gente se juntou nesse lugar, que tem um karaokê. Um dos meninos do elenco conheceu o dono, ele abriu as portas para a gente, foi muito generoso, e é até hoje. E ali nós criamos esse espetáculo musical. Ele é completamente musical, são performances musicais, ele tem muito humor, mas ensaiando a gente descobriu que ele tinha uma vocação política muito forte. E isso tudo caracteriza um cabaré. O cabaré é um teatro que é feito dessa forma. É feito nos inferninhos, nas boates, nas casas noturnas e tal. Tem muito humor, tem muita música e tem essa voz política. Quando a gente viu, a gente estava comunicando alguma coisa que tinha a ver com essa falta de apoio que a gente tem para a cultura, falta de apoio para tudo que a gente tem nesse país. Estreamos para fazer 4 apresentações, só que na primeira apresentação, com a casa cheia, as pessoas que foram fizeram a gente prometer que a gente não ia parar depois da 4ª apresentação, porque elas precisavam levar outras pessoas. E assim a gente está há 4 anos lotando o Buraco com essa peça. Já temos 2 espetáculos. Eu digo lá que a gente é o Cirque de Soleil da Lapa, porque nós somos uma franquia. Já temos 2 espetáculos montados lá. A gente não pretende parar, a gente quer fazer outros espetáculos. Viramos uma companhia. Foi um milagre, eu digo que é um milagre teatral, porque a gente teve um retorno de público tão grande, de crítica em todos os lugares. A gente nunca pôde pagar uma assessoria de imprensa e toda semana, né, tem pessoas de jornais, formadores de opinião, pessoas importantes que observam muito a cultura, elas estão lá presentes, fazendo parte desse movimento que é o Buraco da Lacraia. Então eu tenho muito orgulho desse projeto. Durante um período, quando eu estava fazendo muito cinema, junto com Porta dos Fundos e fazendo 1000 coisas com muita projeção, as pessoas me perguntavam se eu ia largar esses espetáculos, e muito pelo contrário, eu acho que aquilo ali é a minha essência, aquilo ali é o meu projeto, é o meu filho. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer aquilo, mesmo que seja num lugar apertado, pequeno, mas aquilo ali tem um potencial muito grande. E estão todos convidados, menos as crianças. Estão todos convidados. Qual o nome do espetáculo? Olha, então, o primeiro espetáculo se chamava Buraco da Lacraia Dance Show. E o segundo é o Buraco da Lacraia Cabaré on Ice. Qual é o horário? É toda sexta-feira, às 22 horas, a gente abre a casa. Tem um show de abertura
com a Simone Maser, que é uma cantora sensacional, uma cantora, uma atriz importantíssima, e ela faz um pocket show de abertura, e em seguida a gente toma a casa, e depois do nosso espetáculo a casa ainda fica aberta, porque o karaokê fica aberto para todo mundo. Então vai até tarde. Como eu falei, eu dormi muito pouco. Josi, pelo trabalho em Império, você foi atriz revelação com os prêmios, os melhores do ano, do Faustão, prêmio F5 e retrospectiva UOL, que você dedicou gentilmente ao Agnaldo. O que faz um personagem ser um bom personagem? O autor, principalmente, por isso que eu não tinha como... A Du era apaixonante desde o primeiro capítulo, assim, a forma como tudo foi construindo, passo a passo, a amizade virando amor, o amor não correspondido, depois correspondido, até terminarem, né, lá no trono, né, como imperatriz e ele assumindo o lugar do... Acho que a trajetória dela foi assim, e a empatia da personagem era uma coisa inacreditável, assim, ela tinha um visual muito radical, e quando a gente pensou até num visual radical, a gente não achava que as pessoas fossem gostar tanto, as pessoas gostavam tanto da Du, que acharam o cabelo até legal, assim, para pintar na vida, né? Então, a gente achava que ia combinar com a personagem, de repente a gente viu todo mundo pintando o cabelo de vermelho e torcendo por aquele casal, né? O Lucadu enchia o saco do Agnaldo, né? Acho que é uma referência hoje em dia. Antigamente na TV você não tinha essa troca com o público, hoje em dia é imediata, né? Tá no ar, tá lá o seu Instagram, todo mundo falando e comentando e torcendo. E era uma coisa assim unânime, as pessoas amavam a história da Du com o João Lucas, e então assim eu só fui dar o colorido para um personagem que já estava tudo ali, sabe, incrível. Acho que lembro que nas primeiras cenas, eu falo que é a cena que eu mais gosto, a da delegacia, que foi a primeira cena que eu gravei. E a Du tava toda ali descrita, sabe? Era só pegar aquela cena que você via inteira a personagem. E aí no final você ter esse retorno, né? É muito bom você ter esse retorno, ganhar o prêmio. A gente fala, concorrer é muito... Já estava feliz, mas ganhar, e depois desse tempo todo, eu tenho 28 anos, comecei com 6, e é só, sabe, falar, caramba, valeu a pena tudo que você fez, sabe, uma hora chega esse retorno. Então foi muito gratificante, e você poder agradecer, você ter esse espaço para agradecer, e falar e ser ouvida, para mim foi muito importante eu poder pegar o prêmio e falar, olha, eu preciso agradecer a você, Agnaldo, obrigada, sabe, a Rediana, que foi minha professora de teatro desde sempre, as pessoas que contribuíram, minha mãe, obrigada, sabe, esse momento eu acho que é uma coisa que eu precisava, poder agradecer a todo mundo que realmente me ajudou, e se eu estava ali era pelo somatório de todas essas pessoas. Então, acho que é isso. Mas foi muito bom. E o Faustão me deixou falar, gente. Ele não... É sério, ele não me interrompeu. Ele não me interrompeu uma vez. Ele simplesmente passou o microfone e eu falei horas e horas. Ele ficou um pouco comigo. Eu tinha, né, um pouco de receio, mas imagina, ele é um querido. E, enfim, foi ótimo. E, Bianco, você está fazendo improviso com a peça Portátil, que é um sucesso, eu vi, e eu queria saber até o que existe de estrutura pronta na peça, nessa peça específica de improviso, que eu vi lá. Para mim era tudo improviso, mas eu sei que vocês ensaiaram durante meses com a Bárbara do Vivier. Então o que tem de estrutura que já está pronto e o que é improviso? Assim, até onde vocês têm muita liberdade, dá para ver que tem muita liberdade, mas o que tem, assim, está amarrado ali, que tem que acontecer? Então, o Portátil é uma peça de teatro que faz parte do Porta dos Fundos. Antes,
para falar um pouco do que é esse movimento do Porta, a gente, hoje o Porta ele é um pouco mais do que aqueles vídeos na internet. A gente começou com os vídeos porque a gente precisava chegar de alguma forma, mas a gente acabou de filmar um longa, a gente tem esse espetáculo que está um ano em cartaz, a gente fez já 2 séries para a internet, uma série junto com a Fox Internacional. Então, o Portátil, ele faz parte de um desejo de vários artistas criarem, e o desafio está sempre no primeiro plano. A gente sempre quer fazer uma coisa que não seja um lugar comum, que não seja confortável, e o Portátil foi isso. Eu sempre fiz improviso. Desde o início no teatro, o improviso é super importante nas aulas de teatro, né? Depois, quando você está um pouquinho mais velho, para você chegar num resultado, para apresentar uma peça, quando você faz uma pesquisa teatral, você improvisa e fixa um ponto e apresenta esse ponto. Até o Portátil eu nunca tinha apresentado o improviso. Isso era uma loucura para mim, um pânico. Assim, eu morria de medo, meu Deus, mas e aí? Se eu vou para o palco e aí não tem nada, eu tenho que começar a falar e como é que as pessoas vão pagar para ver isso? Principalmente, essa era a minha preocupação. Mas a gente pesquisou muito, primeiro, o que a gente não queria fazer e o que a gente queria fazer. A gente não queria fazer riso fácil ou piada, e a gente queria contar histórias de uma forma mais consistente. Então a gente foi pesquisar esse improviso chamado de long form, que a gente fala long form porque nos Estados Unidos ele já é muito popular. Aqui ainda não muito, mas que é basicamente você improvisar a dramaturgia. Você não improvisa só o personagem ou a cena, mas você cria uma peça com início, meio e fim, com conflito, com clímax, com reviravolta, com vilão e tal, na frente das pessoas. É uma história só. E para isso a gente fez um treinamento. Durante esse treinamento a gente criou uma estrutura que é a estrutura da história, de uma história, a história da vida de uma pessoa. Então, como é que começa a história da vida de uma pessoa? Começa quando ela nasce? Não, de repente começa quando os pais se conheceram. E a gente fixou que o fim dessa história